ao vivo, cadê eu? Boa noite, entrou Emanuel. Deixa eu me achar aqui. Não, Adna, não. Saber que não vai dar certo por aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Tava tentando ver se tinha como eu ver o bate-papo pelo computador. Tem. Porque senão fica ruim. Pronto, salvou minha vida. Eric Vitor entrou, Érica. Boa noite. Aí eu vou botar o fone pra ficar melhor, né? Não vai dar certo, não. Acho que esse fone não tá acoplado a esse telefone. Enfim. Esperar Bretas aparecer. Será que dá certo? Gente, peraí. Deixa eu ver se dá certo usar esse fone pra ficar melhor. Se aqui está no lado certo, né? Tá, olha. Olha. Olha, gente, peraí que eu vou ligar esse raiozinho. Peraí que eu vou ligar esse raiozinho aqui. Que fica melhor. Tava conectando o fone pra ficar melhor. Pra escutar. Só falta Bretas. Será que eu entrei antes do tempo? Entrei antes, ó. Que coisa. Mas vamos nos falando aqui. Oi, Matheus, Marcos, Rosana, Francisco Lima, Pets Alternativos, João Pedro, Flopito Calopsita, Hussein, Felipe Jareta. Só falta o convidado, mas eu entrei antes. Eu me atrapalhei com o horário. E eu não sei porque eu vi errado. Eu dei uma loirada bonita. E eu vi 19 horas e 6 minutos. Eu disse, eu tô atrasada. Gente, mas a gente vai falando, né? Enquanto o Bretas não aparece, a semana tá bem legal de live. A gente tem hoje essa live com Bretas que vai ser muito legal. Falta 5 minutos. Eu não sei por que eu vi 7 e 6, 19 horas e 6 minutos. Eu disse, caramba, eu tô atrasada e saí ligando tudo. Foi uma loirada, assim, muito grande que eu dei. Essa semana tá muito legal de live, né? A gente inicia as lives da semana hoje com Bretas. Na sexta-feira a gente tá trazendo a Silvia Corbucci, da Escola Voa. E no domingo tem uma live que vai acontecer dentro... Eu não vou estar lá, né? Eu não vou estar no Criadouro, né? Mas a live vai ser transmitida de dentro do Criadouro Silvestres. A live com o Eduardo, né? Que é proprietário do Criadouro. E vai ser muito legal.
A gente vai poder conhecer um criador mais por dentro, tirar dúvidas, conversar sobre a criação. Vai ser um papo super legal. Então, preparem a agenda dessa semana, já deixem marcado esses dias. Só que assim, na sexta é às 19 horas, aqui no Instagram Live. E a de domingo com o criadouro, ela vai acontecer às 10 da manhã, domingo, viu? Então, para quem gosta de acordar de meio-dia, no domingo acorde mais cedo. Antecipe aí esse horário, porque vai ser às 10 da manhã. Dificilmente eu faço, né, live pela manhã. Já fiz muitas, mas ultimamente está sendo o início da tarde, durante a semana e às vezes à noite. Tá certo? Falta 2 minutos para a Bretas resolver aparecer. Mas vocês podem ir comentando aí alguma coisa ou perguntando. A live hoje vai ser bem legal. Bem legal mesmo. Ah, até sábado tá a promoção do meu curso. Eu vou botar aqui o curso Como Cuidar de um Papagaio. O nome é Como Cuidar de um Papagaio, mas ele serve para tudo, para calopsita, para arara, para cacatua, para qualquer coisa. Então, quem comprar vai concorrer a 1 hora de consultoria comigo. Você pode até ficar mais tempo conversando, mas eu tô garantindo 1 hora. 1 hora. Vou colocar aqui o endereço do site do curso para vocês. Esse curso fiz com o maior carinho, li muito, pensei em tudo que pensei em tudo que eu queria saber e que eu não sabia quando eu ganhei os papagaios, sabe? Tentei colocar mesmo tudo que eu acho que uma pessoa deveria saber antes de inventar de comprar uma ave. Mas serve também muito para quem já tem psitacídeo. Muita gente entrando. Eu tô só esperando o Bretas. Só esperando o convidado. Ele deve estar entrando. 18h59. Ele entra, a gente conversa. O link não abre. O que será que eu botei errado? Será que eu botei ponto e vírgula? Peraí. HTTP. Pronto, eu digitei de novo. Não sei se eu botei algum ponto errado. Mas é isso, como cuidar do HTTP, dois pontos, barra, barra, como cuidar de um papagaio.com. Caramba, por que será que não abre? Peraí, deixa eu pegar aqui direto no computador. Ah, tá. Mas se você colocar como cuidar de um papagaio, ele abre. Ele puxa na internet. Pesquise curso como cuidar de um papagaio. Oi, Felipe! Cadê ele? Já mandei o. Aguardando só ele aceitar.
Oi, Adina. Oi! Oi, moço! Estou muito feliz com sua presença aqui no canal. E vamos Tá, já começar, né? Então, vamos bora conversar. lá. Vamos Eu combinar. Também quero. tô muito feliz de estar participando. Já tinha um tempo já que eu não fazia uma live, tá andado uma correria danada. Tava precisando ter mais um tempinho aí para conversar com o pessoal. Essa vai ser uma oportunidade boa. Com certeza. Felipe, eu queria começar com você se apresentando para as pessoas, dizendo quem é Felipe Bretas, como é que veterinária chegou na sua vida, porque eu vejo você com todo tipo de bicho, eu não estou trazendo uma pessoa só de aves, né? É É, cobra, é rata, coelho, é tanta coisa que você faz nos vídeos aí. Então, quem é Felipe Bretas e como é que a veterinária chegou na sua vida? Estou muito curiosa para saber disso. tá. Para mim sempre foi muito difícil escolher um tipo de bicho, né? Desde criancinha eu sempre gostei de muitos animais. Meu pai fazia minhas vontades e minha mãe tolerava, né? Então lá em casa a gente morava em casas grandes quando criança, então tinha muito bicho, mas era muito de verdade, né? Era assim, sempre mais de 100 animais lá em casa, né? Então assim, não podia fazer festa de aniversário que todo mundo só queria ficar no quintal vendo bicho, não tinha festa, nem na hora do bolo o pessoal ia, né? Então na casa, em volta das duas laterais, no fundo, era viveiro de fora a fora, tinha mais viveiro grande, e aí todo tipo de animal, né? E isso, assim, desde 5 anos de idade. Então, eu sempre tive muito contato com animais de todo tipo. Desde aquela época já era réptil, ave, mamíferos diversos, aves diversas. Pensei em fazer veterinária lá atrás, né? Com 17, 18 anos. Na hora H eu desisti. Eu falei, gente, esse negócio de veterinária não vai dar dinheiro. Eu vou fazer administração, vou ganhar dinheiro e com dinheiro eu vou comprar meus bichos, né? Administração é uma ilusão, né? É, é. Você Funcionou sabe até um disso, né? certo tempo. Eu fiz uma carreira, né, como executivo numa multinacional, estava indo bem. E... Mas, em paralelo, sempre continuei gostando muito de bicho. Sempre tive muito bicho em casa, na Você é fazenda trancado no também. escritório, deixa eu entender essa resenha. Você é trancado no escritório, é isso sua vida? Eu era diretor de uma multinacional americana, diretor para a América Latina. Fiz isso durante 20 anos da minha vida. E em paralelo, em casa, na fazenda, sempre muitos animais, sempre interesse muito grande, né, pelos animais e não só o interesse em tê-los, né, mas o interesse em compreendê-los, né, entender o porquê das coisas. Então, assim, eu ganhava dinheiro na multinacional e gastava tudo com curso de bicho, seminário, dentro do Brasil, fora do Brasil. Viajei o mundo inteiro a trabalho, mas assim, eu já ia para determinado país e já pesquisava antes qual zoológico que tinha, qual criatório que tinha, se tinha algum evento relacionado a animal naquela ocasião, né? Então sempre foi bicho a minha vida, né? E aí eu fiz 40 anos e falei, gente, eu não quero ser diretor de multinacional, né? Eu quero me dedicar aos animais, tempo integral, né? E eu acho assim, é isso que eu sei fazer de melhor, né? Acho que é a minha vocação mesmo. Então, troquei, né? Uma carreira aí como diretor de uma multinacional americana, terceira maior do mundo na área de petróleo, para fazer veterinária. Coisa de doido, né? Até agora, a veterinária é o que você esperava ou não? Não me arrependo de nada, estou muito satisfeito, muito satisfeito. Até hoje eu não escolhi assim um segmento que assim uma espécie de animal que eu goste mais, sabe? Assim, eu acho que nunca vai acontecer na minha vida, porque eu gosto de um jacaré igual eu gosto de uma arara, igual eu gosto de um cachorro. Mas você quer seguir em silvestre, você não quer ficar no cachorro e gato, é isso, pelo que eu estou entendendo, o caminho que você está trilhando? Então, eu acabei optando, Então, essa pausa aí, esse seu então, siga aí. eu acabei optando por algo que era mais natural para mim.
né? Que é a parte de comportamento animal e enriquecimento ambiental. Porque como eu tive muitos animais, realmente muitos ao longo da vida inteira, e sempre estive muito próximo deles, pesquisando, né? Acabou que é uma coisa muito natural para mim. A veterinária são 5 anos de curso, né? Mas na veterinária não vai te ensinar como se relacionar com animais, né? Você vai aprender de doença e tal, mas manejo, como criar, esse tipo de coisa, você não aprende. Mas se você quiser tivesse, você vai ter que se especializar. Então a gente vai jogar mais 2 anos aí, né? Eu vou fazer uma especialização em comportamento animal, né? Mas tem uma bagagem aí de uns 40 aninhos aí de experiência com muito bicho, todo tipo de bicho, né? Que é muito válido, isso faz muita diferença. Se coloca muito à frente de quem está começando novinho numa faculdade sem a bagagem que você tem. Estão perguntando aqui, já que você já deu essa sua história, por que não biologia? Por que veterinária? Porque se for por gostar do comportamento, você poderia ter partido para biologia também. Eu acho a veterinária mais completo, tá? Biologia não me sentiria satisfeito, porque afinal de contas de bicho eu já entendo, né? Eu ia entrar na biologia, eu ia aprender sobre a vida dos animais, a vida deles em natureza, como é o comportamento, como é o estilo de vida, o que eles fazem. Modéstia à parte, eu já sei isso, né? Da minha vida inteira. Sempre tive um interesse muito grande também por natureza e alguns projetos ambientais que eu fiz. Tem alguns prêmios aqui que eu já ganhei já relacionados a meio ambiente, esse tipo de coisa. Então, assim, eu já meio que já sei. Então, assim, para mim, para me completar, eu precisava entender realmente era das doenças, como tratar as doenças, para eu realmente poder e também, principalmente, ajudar as pessoas também, né? Como biólogo, talvez eu não pudesse ajudar tanto as pessoas, como veterinário, eu vou poder, né? Posso ajudar mais as pessoas no relacionamento com o animal, né? Na lida do dia a dia, nas doenças, né? Ajudar elas a resolverem seus problemas, né? Com esses animais, eu acho que eu vou ser mais útil. Na verdade, a percepção que eu tenho hoje é que quando um veterinário ele se forma em veterinária, mas ele estuda comportamento, sabe? Ele se aprofunda, ele não para só no campo científico da doença, mas ele estuda comportamento, ele consegue entender o tutor melhor e ele consegue ter acesso melhor a esse animal, sabe? E é mais fácil ele atender, é mais fácil dele conseguir mesmo manejar aquele bicho quando ele começa a trilhar também e andar paralelo à medicina veterinária com comportamento animal. Acho que a coisa fica mais rica, sabe? Eu acho muito importante, as duas coisas andam juntas, né? Até no tratamento do animal também. Às vezes tá aquela fusão danada, o bicho agitado, aquele estresse, o dono estressado, o bicho estressado. E aí, às vezes, a pessoa não sabe direito como se comportar ali no meio, como segurar o bicho, como acalmar o animal, né? E assim, eu tenho mais habilidade com isso, né? Eu chego ali e falo, não, pera, calma, deixa eu ir aqui, né? Põe o bichinho calminho e tal, e dá certo. Então, vamos seguindo nesse caminho aí, algumas características da ave, né? Foi uma coisa que a gente conversou, que foi a sugestão para que a gente conversasse. As características naturais dela explica muito do comportamento. Se a gente estudar o comportamento natural dela, a gente tem uma condução melhor de como proceder, né? De como lidar com essa ave no ambiente pet. Me fala sobre isso. Porque Então, como é que isso aí vai interferir na questão do comportamento? O título da nossa live hoje são os manejos, né? E as consequências desses manejos errados, né? E assim, na grande maioria das vezes, esses erros de manejo acontecem por falta de conhecimento sobre aquela espécie animal, né? De como é o seu comportamento, de como é a fisiologia desse animal, a anatomia
desse animal, né? Isso é fundamental para você entender esse animal e, a partir daí, você conseguir proporcionar algo que seja adequado para aquela espécie, né? Mas também quando a gente fala em manejo, muita gente perguntou, né? Felipe, mas o que é manejo? Você vai falar de alimento, de não sei o que lá? Manejo é um termo muito complexo, né? É grande, né? Quando a gente fala de manejo, a gente está falando de manejo alimentar, de manejo reprodutivo, manejo em relação à interação que você tem, de repente, com a ave, né? Então, assim, engloba realmente todos os aspectos da criação. Aqui a gente vai falar um pouco sobre as coisas mais importantes, talvez o pessoal queira mais saber em relação a manejo, né? Obviamente não vai dar para falar de tudo, né? A gente pode deixar para uma Não outra dá. ocasião para falar o resto, né? Mas, então, essas características da ave, né, que são importantes para a gente, a partir daí, prover, né, o que é adequado. As aves, elas têm um metabolismo muito alto, né? Elas estão sempre em atividade, em vida livre, qualquer que seja a espécie, elas estão sempre buscando algo para fazer, né? E é lógico que elas voam, né? Mas assim, mesmo quando não estão voando, elas estão sempre em movimento, sempre interagindo uma com a outra. O metabolismo realmente é muito rápido, elas processam tudo no corpo delas muito rápido. E a gente consegue perceber isso através de algumas coisas, né? A frequência cardíaca da ave, por exemplo, ela é altíssima, né? Você não existe isso de auscultar a ave. Você até ausculta para você saber mais ou menos, se você tiver com o ouvido ali acostumado, você vai saber se aquilo está dentro de uma normalidade, se não está. Mas não existe isso de falar 110 batimentos por minuto numa ave, né? Porque é muito Geralmente rápido. eles fazem a escuta também para ver a questão pulmonar, né? O aparelho respiratório se está limpo, se não tem alguma complicação. Mas Sim. de coração realmente é bem complicado, né? Isso assim, isso é só um exemplo que eu estou dando para entender como tudo no corpinho da ave funciona muito rápido, né? O trato intestinal também funciona muito rápido, frequência de fezes, né? E aí, por que é importante a gente entender desse comportamento, dessa anatomia, dessa fisiologia da ave, né? Eu já vi, por exemplo, aí algumas pessoas querendo treinar a ave, por exemplo, para segurar as fezes, para não levar um cocôzinho no ombro, né? Algo totalmente Exato. inadequado, perigoso, né, para a ave. Porque quando a ave ela retém essas fezes, né, ali na cloaca, ela fica forçando essa musculatura, né, da cloaca. Por um lado, Exato. ela pode ter uma predisposição maior a prolapso de cloaca, vai precisar de ir no veterinário para corrigir isso. Por outro lado, uma vez que ela fique segurando isso na cloaca, ela vai ter uma predisposição maior a infecções de todo tipo, porque essas fezes acumuladas ali vão atrair micro-organismos ali para dentro, né? Isso vai gerar uma infecção, vai gerar uma inflamação, pode ter uma via ascendente, atingir outros órgãos lá em cima, né? Então, assim, a gente tem que entender que a ave faz cocô toda hora, né? Com a frequência de Ai, meia hora. E inclusive, eu não sei se você já viu, tem tutor que procura botar a fraldinha, que é outra coisa. Você imagine aquela fezes ali, né? A proliferação de bactéria, aquela coisa fechada, abafada. Parece que eu já até conversei com um amigo que ele trabalhava em loja pet e é surpreendente saber que o cliente pergunta, mas eles defecam, vão sujar a casa? Gente, é um ser vivo, se entra, sai, né? Se ele comeu, tem que sair alguma coisa. é Então, a natureza deles, a gente precisa respeitar isso. Se você não quer levar um cocôzinho no ombro, a ave está no viveiro, você tira ela do viveiro, coloca ela em cima do viveiro, espera uns 2, 3 minutinhos que ela vai fazer o cocô, aí depois você pega ela. não, mas Né? tem gente que não quer nem essa sujeira dentro de casa, sabe? Quer ensinar. E eu já vi aves que acabaram adoecendo porque você condiciona ela a fazer num determinado local. Aí você acaba não conseguindo ir naquela hora logo. Ela já passou a noite toda segurando e você vai lá para levar ela para o canto que você condicionou ela a fazer. Olha a agressão no organismo do bicho, sabe? Eu costumo sempre dizer às pessoas que é o humano que tem que adaptar a casa à necessidade da ave. E a maioria das pessoas que compram animais, elas querem que o bicho se adapte
à conveniência dela, à casa dela, aí ocorrem os acidentes, né? Vou dar Até mais pelo um exemplo. desconhecimento mesmo. Vou dar mais um exemplo aqui de que por que é importante a gente conhecer, né, o organismo, o funcionamento da espécie, para a partir daí a gente colocar o manejo adequado, né? A história de passar o óleo no pezinho das aves, né? Óleo de coco, esse tipo de coisa, esse negócio, né? Exato. Assim, vai à cabeça das pessoas uma coisa mais lógica, né? Ah, vai passar o óleo no pezinho e vai ficar escorregando. E ela usa o pezinho para escalar o viveiro. Isso é mais óbvio. É claro que o óleozinho vai prejudicar ela escalar e expressar seu comportamento natural. Mas tem uma outra coisa também que o pessoal não sabe, né? Que é a questão da termorregulação das aves, né? As aves, elas não têm glândulas sudoríparas como nós temos, como os mamíferos têm, né? Então, a troca de Exato. calor na ave é através do bico. Quando ela está muito quente, o que ela pode fazer? Ela pode abrir esse bico, aumenta, né, esse volume, essa troca de ar com o meio, ela acaba esfriando esse organismo. Ela pode abrir as asas também, para aumentar essa superfície de contato e assim resfriar o seu organismo. E dois pontos que são muito eficientes na troca de calor no corpo das aves são as partes sem penas. É a canelinha, é o pezinho e as cristas, as barbelas, quando tem cristas e barbelas, né? As galinhas, né, que tem cristas maiores, barbelas maiores, perus, são mais eficientes na troca de calor. Então, fazem muita troca de calor pela canelinha, pelo pezinho. E aí vai o speed porco lá, empanturra de óleo o pezinho e a canelinha do bicho, e o bicho não consegue fazer a troca de calor, né? E aí pode ter É, uma hipertermia. Então, que assim, ali veda, né? E eles passam também óleo de coco no bico. E é uma coisa que eu digo às pessoas, gente, existe a muda de bico. Se ele está descascando pela muda, é normal, espera o tempo passar. Mas as pessoas sempre estão preocupadas com uma questão estética, sabe? Em que aquele bico fique bonito. E isso também pode mascarar um problema, que pode ser que aquele descascado exagerado seja por alguma doença em andamento ou deficiência que a ave esteja, né? Você fica mascarando com o óleo e não está resolvendo nada, né? Só está mascarando o problema. a não ser que seja alguma coisa recomendada por um veterinário. Ela está com um problema naquele pezinho, ela está com uma patologia, ela está com uma doença, talvez um óleozinho seja indicado, né? Mas assim, é o veterinário que tem que indicar. Ninguém em casa vai encher de óleo o pezinho do bicho, porque... Mas estou dizendo que fazem isso também no bico. O bico É, quando está na muda, ressecamento. Estão fazendo no pé e no bico por uma questão estética. E acaba mascarando algum tipo de problema que esteja em andamento, né? Então, o respeito à natureza do animal, né? É um dos pilares do bem-estar animal, né? Ele poder expressar seus comportamentos naturais. E isso serve para todas as espécies. A gente precisa respeitá-los, né? E aceitá-los como eles são e não tentar fazer eles, né? A nossa imagem, né? O antropomorfismo aí, aquela história toda. Exatamente. Isso entra a questão da alimentação também, que não se pesquisa o que é que eles comem, né? E tem mudança, tem diferença entre a alimentação deles, inclusive entre as espécies, né? As diversas araras, as cacatuas, cada um tem sua alimentação em vida livre. E a gente não consegue dar exatamente igual, mas a gente também não pode querer esperar que ele se alimente como o humano se alimentaria, né? Tudo isso faz parte de você tentar dar mesmo estar próximo do que é natural, do que ele precisa. O sono, por exemplo, né? Que a gente quer adaptar o horário dele, a gente acaba interferindo muito na ave. Demais. O sono tem uns negócios para falar aí depois. Eu queria falar mais duas coisas aí sobre, né, esse entendimento de como é a ave, né, e a correlação com o manejo, né? Visão das aves, por exemplo, né? A visão das aves é muito desenvolvida. Quando a gente fala em visão de ave, o pessoal pensa no gavião e no falcão, na águia, né? Olha, aquela visão super desenvolvida. A visão de todas as aves, de todas as espécies, é muito desenvolvida. Então, assim, a pessoa, quando ela pega uma ave, coloca num quarto, olhando para a parede, né? Coloca dentro de uma sala, olhando para a parede, você tá inviabilizando, né? Que ela utilize daquela visão superdotada, quase que uma visão
ali, né? Então você precisa dar a possibilidade de exercer, né, essa capacidade dessa visão sensacional que ela tem. A grande parte das espécies de aves consegue enxergar, inclusive, ultravioleta, né? Isso explica muitas vezes o porquê de a ave, às vezes, estar com um comportamento diferente. A pessoa fala, nossa, mas por que ela está assim hoje? Ela está mais brava, ela está mais arredia. E aí, se a pessoa soubesse disso, ela fazendo uma reflexão, ela vê, poxa, eu acabei de vir da casa da minha amiga e eu fiquei com o gato dela no colo. Cheguei na minha casa e fui de encontro ao papagaio, fui de encontro à arara, o que seja, e ela se mostrou mais assustada, mais arredia, mais brava comigo, porque ela vai enxergar em você todos os rastros, todos os sinais de que estava com um predador ali, um gato no seu colo. Ela enxerga isso, enxerga esses resquícios de urina, esses resquícios de fezes, pelo. A visão dela é muito mais desenvolvida. E, como eu disse, enxerga até ultravioleta, né? Então, assim, esse entendimento leva a gente a fazer essas correlações, entender por que, né, como deve ser o manejo, por que ela está de um jeito ou de outro. A última coisa aqui é sobre... Porque eu me empolgo, aí eu tenho que me controlar. A questão Não, pode se empolgar. Pode se empolgar que eu não tenho uma hora, não. Só se você tiver. A coisa também do pulmão das aves, né? O pulmão das aves, ele não infla assim como dentro da cavidade torácica, como o pulmão dos mamíferos, como o da gente, né? Precisa do movimento de costelas para conseguir ajudar a inflar esse pulmão e para fazer essa inspiração e essa expiração, né? Então, por isso, né? Às vezes a gente fala, não dá para ficar apertando o passarinho, não dá para ficar muito abraçadinho com o passarinho, não dá para colocar o papagaio no meio do edredom, enrolar e ficar. Vai matar o passarinho. Se não matar, ele vai estar em sofrimento, porque ele não vai estar conseguindo fazer esse movimento de costelas, de fora, porque ele precisa fazer somente com o movimento de costelas, ele vai conseguir inflar esse pulmão ali dentro. O pulmão das aves é muito aderido no dorso, né? Eu gosto muito de fazer necrópsias em aves, né? Isso é muito nítido quando a gente faz a necrópsia nas aves, a gente abre, né? O pulmão tá lá no fundo, achatadinho, colado ali. Então, assim, ave não é um animal para ficar apertando, para não sei o quê, né? É outra espécie, com outras características, anatomia, fisiologia completamente diferente. Pronto. A maioria nem gosta tanto de estar em colo. Não sei se você já percebeu isso, ou só ocorre com os meus. Eles são mansos, eles vêm no braço, né? Ele faz aquele chamego, agora tá agarradinho, apertando, sendo pego o tempo todo. Ficar naquela coisa exagerada, eles não curtem muito não isso. Os meus eu evito também por causa de humanização excessiva, para não começar a parear com a gente também, né? Que é um outro problema que acontece quando a gente coloca essa ave muito próxima da gente, ela começa a enxergar você como incrível isso, né? Mas acontece muito para trás. Então é bom moderar, né, essa interação com a ave. Exato. Eu crio os meus, eu não me arrependo de ter tirado dentro de casa. Eles hoje em dia eles não querem entrar. Eu já tentei até para tirar uma foto, mas quando eles chegam na porta, eles voam de volta, sabe? Não tem quem faça eles entrarem mais em casa. Não quer, simplesmente não quer. E eu não acho ruim não, porque, verdade seja dita, é um grande risco criar eles dentro de casa, solto, o tempo todo. É muito acidente. A casa da gente é um campo minado, absurdo. Todo lugar que você olha tem um perigo para eles. Vão ser muito pouco longevas, né? As aves soltas dentro de casa. Tá? Choque, afogamento. Eu não vivo em ambiente de clínica, mas observo muito, principalmente que os médicos contam, né? E os próprios tutores acabam falando sobre os acidentes. E é pisada, ave que caiu no balde se afogou, que deixaram a porta do banheiro, ela acaba caindo no vaso e se afoga.
teve acesso a substância tóxica de limpeza, alguma coisa assim, muita queimadura. Queimadura acho que é um dos mais comuns, né? Tanto com óleo quente como com água. Caramba, é tanto tipo de acidente dentro de casa que... Muito, muito. Não, eu, Acidente doméstico é líder. Se a gente pegar nas clínicas, né, os proprietários a levarem as aves para as clínicas, acidente doméstico lidera. Acidente doméstico, se for incluir, então, ataques por outros animais, né, ataques de cães e gatos a aves, é número 1 disparado. Nada se aproxima, nenhuma doença se aproxima, né, de acidentes domésticos, nesse ranking, né, de motivos, né, de ida ao veterinário. Eu gosto de dizer que o ambiente mais seguro para a ave é o viveiro dela, ou a gaiola dela, né? Ali ela está realmente segura, né? E a gente tira para fazer essa interação, né, de tempos em tempos. eu acho que quando ela está fora, dentro de casa, ela tem que ser monitorada, ela tem que ser observada. Eu nem defendo, que o que me dá medo na sociedade de hoje, sabe, são as polarizações, né? É o pessoal que detesta a gaiola, né, que critica a ave que é criada na gaiola, que eu também não sou a favor de 100% trancada no viveiro, sem ela ter esse, sabe, essa outra interação, essa liberdade. E aí vai ter a outra turma que quer que a ave fique, uns querem 100% preso e outros 100% solto. E não dá, sabe? Não dá porque a gente tem que ser verdadeiro, né? Não pode usar de hipocrisia. O humano ele não consegue estar 100% do tempo olhando, né? Então não dá para você criar dentro de uma casa com tantos riscos e tantos perigos uma ave fazendo o que quer e indo para onde quer, porque ela vai acabar se acidentando. E no momento que esse acidente não é valorizado, que não existe essa preocupação, né? Não, fica aí solto. Quando morre, tem muita gente que facilmente morreu, no outro dia já está comprando outro e substituindo e continuando, sabe, nessa coisa, criado de todo jeito sem supervisão, até o próximo acidente, né? Tem gente que fica comprando animal. O animal vai morrendo e ela vai comprando e assim, sabe? Não dá pra gente aceitar também esse tipo de coisa. Mas que a gaiola, ela é um aliado. O viveiro, ele é um aliado, porque vai ter momentos que você não está em casa, não pode olhar, você precisa ir para um médico, você precisa ir para a sua aula, tem suas coisas. Então, você tem que ensinar esse meio termo para a ave, né? Que é a gaiola ou viveiro, e lógico que tem que também dar um lugar bom, né, Bretas? Um lugar confortável. Não é aquelas gaiolinhas 50 centímetros para o bicho ficar lá dentro. Sim, sim. Acho que tem um outro item aí depois aí que a gente vai falar sobre esse ambiente dentro do viveiro e o ambiente fora do viveiro. Já, a gente já pode começar aí, né? Ou você tem alguma coisa para falar fora isso antes? A gente pode mudar para esse item. Eu só vi que perguntaram aí como faz para mim, se pode medir a temperatura das aves, né? O jeito de medir a temperatura das aves é com termômetro também, mas você insere na cloaca, mas eu não recomendo ninguém a fazer isso, é só mesmo na clínica, e se houver um motivo para fazê-lo, porque afinal de contas vai ter que segurar, conter essa ave, vai ser um estresse para essa ave, então não recomendo fazer, tá? E a temperatura das aves é uma temperatura mais alta, tá? 40, 41, 42 graus, é normal dependendo da espécie. Então, ninguém sair inventando de ficar medindo temperatura de ave, tá? Se necessário, isso vai acontecer na clínica veterinária, se o veterinário achar adequado. Mas foi boa pergunta, porque muita gente tem dúvida sobre isso. Boa pergunta. Eu estava seguindo aqui o roteiro para a gente terminar o roteiro e ir para as perguntas do pessoal. Ou você prefere intercalando? Não, podemos seguir o roteiro. É porque eu bati o olho, eu não estava olhando as perguntas. E quis responder. A gente segue o roteiro e depois o pessoal já vai deixando, porque depois a gente volta e vai respondendo as pessoas. Tá. Esse próximo item, então, é o ambiente dentro do viveiro e o ambiente fora do viveiro, né? Eita, o gato aqui tá doido. Então, assim, a gente já fez aquela introdução falando um pouquinho sobre o comportamento das aves, né? Essa questão toda. Então, assim, como eu disse, o ambiente mais seguro para a ave é dentro da gaiola ou dentro do viveiro dela, né?
Então a gente tem que se assegurar de que dentro daquele viveiro ela esteja realmente segura, que seja um tamanho adequado. No mínimo, ela precisa ter condições de abrir essas asas e bater essas asas, tá? Eu sei que muitas vezes isso é difícil, principalmente com psitacídeos maiores, papagaios e araras, porque esses viveiros muito grandes são muito caros, né? E assim, então, assim, na maioria dos viveiros, mesmo os viveiros grandes e caros, né? Em muitos casos é difícil para um papagaio conseguir abrir as asas. Mas essa deve ser a nossa Aí meta. eu vou te provocar. Aí eu vou te provocar. Eu vou botar você no fogo agora, Bretas. Tá. Nesse caso, sendo bem sincero, né? Uma pessoa que, pelo seu histórico, pelo que você falou, você é um apaixonado por animais. E eu acho que quando você é apaixonado por animais, acima do querer da gente, tem que estar o bem-estar dele, né? O que é bom para ele. Não é isso? Se a pessoa não tem condições de dar um local adequado, que esse papagaio... Porque não é só o mínimo recomendado pelo órgão é que ele possa abrir as asas. Ok, isso é o mínimo que o órgão recomenda, né? Mas a gente não tem que parar isso porque a gente tem que dar, se a gente for pegar as 5 liberdades, que ele consiga pelo menos reproduzir o comportamento natural. Então ele precisa escalar, ele precisa dar pequenos voos, ele tem que ter movimentação. Será que é justo a gente fazer aqui uma reflexão como tutor? A gente, não, eu quero porque eu quero. E eu não tenho condições de dar um viveiro maior. Não é melhor comprar uma ave menor do que você colocar uma ave maior num local apertado só na cidade que é nossa? Agora tu pega essa bomba que eu botei você no fogo. Ô Adna, isso é muito importante, esse ponto que você tocou. E eu não quero fazer propaganda, não. Vou falar rapidinho só. Eu, inclusive, estou para lançar um curso que chama Como Escolher o Seu Animal de Estimação. Estava até semana passada no estúdio gravando. Justamente isso, né? Muitas vezes a pessoa ela não tem condições de ter um papagaio, de ter uma arara, mas ela tem condições de ter um gato, né? Então precisa fazer essa reflexão, né? Ver como é o estilo de vida dela, ver como é que é a estrutura da família, como é o ambiente da casa dela, para a partir daí ela ver realmente se tem condições de ter um papagaio ou se de repente não seria melhor um gato, se não seria melhor um cachorro, né? Se a pessoa que fica mais afastada, mais fora de casa o dia inteiro, um gato seria melhor do que um cachorro, porque esse cachorro sozinho dentro de casa também, coitado dele, né? Vai ficar estressado, ansioso, vai ficar lambendo a pata até sair sangue e por aí vai. Não precisa fazer essa reflexão para ver se realmente teria condições de ter esse animal, né, que a pessoa quer, que seja um papagaio, né? Se não tiver condições de ter um papagaio, uma ave menor, o viveiro... Tem tantos pequenos maravilhosos, né? Pirrura é muito legal, jandaia é pequenininha e é muito massa, é um pet muito massa e existe uma estrutura menor, né? Do que você... Eu vejo pessoas comprando aquele viveiro comercial para arara. Aquilo é uma ilusão vendida pelo mercado. Nenhuma arara aguenta estar horas ali dentro, não. Você vai acabar com a arara com problema, sabe? Mas é comercialmente vendida para arara. Aquilo ali, no máximo, para ela dormir só. Mas ela não vai passar horas ali dentro, não é? Só esse ano já me ofereceram 2 araras, de graça mesmo. E eu não aceitei, porque não tem condições de colocar mais bicho aqui em casa. Eu preciso colocar e ter condições de que elas estejam bem, né? Com qualidade de vida, com bem-estar. Então, assim, no mínimo, abrir as asas e bater as asas mesmo sem voar. Mas de preferência que ela consiga fazer voos curtos dentro da gaiola. Em passeriformes, né? Passarinho de canto, consegue. E aí aquela história que você mencionou um pouquinho antes. Às vezes a pessoa ela é contra passarinho na gaiola, mas ela tem um papagaio. E aí se você parar para refletir, né? O passarinho dentro da gaiola, ele tem mais espaço do que o papagaio dentro do viveiro. Porque o passarinho na gaiola desse tamanho, o passarinho ele voa daqui para cá várias vezes. O papagaio dentro do viveiro, ele consegue voar para algum lugar? Ele não consegue. Nesses viveiros comerciais, né? Dentro daqueles pequenininhos. Então, assim... a gente tem que fazer essa reflexão, né? Acho que a classe toda tem que se unir, né, em prol dos animais domésticos, né? Que sejam silvestres ou que sejam exóticos, né?
E não ficar com essas intriguinhas, né, entre a gente mesmo, porque tem uma onda de desinformação muito grande, né? Que vem querendo proibir silvestres, daqui a pouco é exótico, daqui a pouco é cão de raça, daqui a pouco é gato de raça, né? E assim, esse pessoal trabalha muito com desinformação, muito com falta de conhecimento mesmo. Eu adoraria sentar numa mesa para conversar com algumas pessoas dessas, né? Tem até entidades aí internacionais de proteção dos animais que falam cada coisa, que eu falo, meu Deus, conversa comigo, que eu vou te explicar numa boa, com calma. Mas assim, então... E assim, dentro do viveiro, então, né? Você vai disponibilizar ali a vasilha de comida, você vai disponibilizar a vasilha de água, e não tem nada disso de ficar colocando muito pertinho do outro, né? Então lembra, a ave ela tem um metabolismo alto, ela está sempre em movimento, você tem que proporcionar isso dentro do viveiro, né? Você tem que favorecer essa movimentação da ave dentro do viveiro. Então assim, ela gosta tanto de pegar a raçãozinha extrusada e colocar na água. Então eu vou colocar a vasilhinha de comida aqui, vou colocar a vasilhinha de água aqui do lado, porque aí fica mais fácil. Não é facilitar, é dificultar, né? Eu poderia estar falando de um outro jeito, né? Mas, assim, a gente tem que favorecer essa movimentação. É um puleiro de um lado do viveiro, o outro puleiro lá do outro lado, para que ela tenha essa possibilidade de fazer esse voo curso, nem que for pular de um lugar para o outro, ou ela escala por cima do viveiro, desce e vai no puleiro. Vasilha de comida de um lado, ela vai pegar essa ração extrusada com o bico, ela vai encher, vai colocar 3, 4 dentro do bico, ela vai escalar o viveiro todo, vai passar por cima, vai descer do outro lado dentro da água, e vai fazer isso 20, 30 vezes por dia dentro do viveiro. Vai favorecer essa movimentação. E você falou aí, quando você está falando de dentro do viveiro, lembre daqueles tutores, cheios de amor, sabe, com muito amor, que aí compra um viveiro, olha ele vazio e diz, o tamanho tá bom. Aí começa a saber coisa lá dentro, né? Escadinha, toquinha, brinquedinho, rodinha, um monte de coisa. Aí quando você vê, não dá para fazer essa movimentação todinha aí, não. Não dá, não pode encher demais também. Se encher demais, polui muito, aí ela não vai conseguir ter liberdade ali dentro, né? Então, assim, tem que ter um equilíbrio, disposição dos puleiros é importante, posição da vasilha de comida, posição da vasilha de água. Os brinquedos também são, para psitacite, são fundamentais, brinquedos de madeira. Eu gosto sempre de recomendar brinquedo de madeira, tá? Tem alguns outros aí de marcas famosas, internacionais e tal, mas que não são de madeiras e, assim, eu gosto, recomendo sempre que seja algo que elas estejam acostumadas, que a natureza delas esteja acostumada. Então, assim, não recomendo nada de pano, não recomendo nada de plástico, eu gosto de madeira mesmo, né? Porque, assim, a natureza do bichinho conhece aquele material, né? Vai brincar, vai descascar e não vai oferecer perigo, né? Então, assim, evito tudo que é de pano, que é de plástico. Beleza. E fora do viveiro? Um ambiente Então, fora do viveiro. As duas maiores preocupações, no meu ver, são em relação a proporcionar à ave que expresse, né, a sua visão, né? Então, assim, colocar esse viveiro num local onde ela tem uma vista da paisagem, que seja num apartamento, mas assim, de frente a uma janela, né? Eu já resolvi muitos problemas de distúrbio de comportamento, sim, né? Lógico que a gente tem que fazer uma anamnese, né? Eu vou no cliente, a gente fica ali 1h30 conversando, né? Que às vezes também é multifatorial. Mas muitas vezes aquela ave ela passa o dia inteiro olhando para a parede e ela está na sala. E às vezes não tem outro lugar para ela ficar, é na sala mesmo, né? Mas então tá na sala, não tem outro lugar? Então vamos tirar esse viveiro daqui de frente da parede e colocar de frente para a janela, né? Porque aí o dia inteiro ela vai olhar para aquela paisagem, mesmo que seja dentro de uma cidade, vai ter carro passando, vai ter gente passando, de vez em quando vai passar um passarinho voando, de vez em quando vai pousar um passarinho ali assim, ela vai interagir, né? Vai ter coisa, né, para ela ver, para ela observar, coisa que vai atrair a atenção dela, né? Então Vai tem que ter gerar cuidado com estímulos. corrente de vento, né?
Cuidado com corrente Porque de dependendo vento. da posição do apartamento, alguns pegam corrente de vento forte. Aí vocês também têm que ter bom senso quanto a isso. Isso, mas aí você mora ali, você vai ver, né? Aqui tem mais vento, aqui tem menos vento. Então, quando eu abro aquela porta lá do corredor, o vento vem forte, né? Então, assim, a pessoa Exato. que está na casa, ela vai perceber isso. Quando eu vou na casa do cliente, eu faço essas observações todas também. Então, essa questão da visão, né? Muito importante o ambiente ao redor do viveiro conseguir proporcionar essa visão para ela, né? As minhas, elas ficam no quarto, tá? Mas tem uma janela enorme e tem uma árvore enorme em frente. E todo dia vem bandos gigantescos. Tá? Eu vou falar que 200 maritacas é verdade. Um dia eu tiro a foto das 200 maritacas pousadas na árvore aqui em frente aqui de casa. Então tem sempre interação, tem sempre coisa para elas fazerem, né? E tá no quarto, mas tem aquela janelona enorme, aquela visão, né? Aquela confusão e tal. Não posso colocar a comida na beiradinha, porque senão as maritacas vão entrar dentro de casa. Então essa questão da visão. E outra em relação à iluminação, que eu acho também muito importante, tá? Principalmente porque hoje as pessoas, né, as aves vêm se tornando uma escolha preferida das pessoas como animal de estimação. Eu acho isso legal, silvestres como animal de estimação, eu acho fantástico. Eu gosto muito de conservação da natureza, né? E uma forma muito eficiente de conservação da natureza é criar silvestres domésticos, né? Mas, Pretas, Quer falar alguma coisa? aqui, quando você fala que é legal, eu tenho a impressão que as pessoas, elas entram muito iludidas, sabe? Elas entram na história do passarinho. Eu tô falando passarinho aqui até porque quando o canal é Diário de um Papagaio, você tá falando silvestre, ave, né? Elas têm uma ilusão, sabe? Aquela ilusão dos avós da gente, que criava naquele puleirinho pequeno de 50 centímetros na parede. A maioria era preso por correntinha, né? E elas têm uma ilusão que é mais fácil. Que aquele passarinho, você vai deixar ali, o papagaio, o periquito, ele vai ficar ali quieto, sabe? Elas compram e não têm noção nenhuma das necessidades dele, nenhuma mesmo, sabe? Do trabalho que dá, dos riscos. Eles acham que é até mais fácil que cachorro e gato criar. Isso é muito preocupante. E quando você fala nesse ambiente externo deles, é comum você criar em cozinha. Qual é o lugar mais movimentado de uma casa? A cozinha. Eles não têm tempo nem para repousar, né? Com aquele barulho, todo mundo entra, acende luz, liga a luz, mexe na panela. Fora esse barulho, tem também fumaça, tem gordura de comida que acaba com as penas deles, né? É bem complicado isso, sabe? Essa questão de você pensar não só na preocupação normal que se tem na gaiola que eu vou comprar, né? No local, no viveiro, onde é que é, mas aonde isso vai ficar na minha casa? Muitas vezes a gente vê esses psittacidos com problemas seríssimos comportamentais, porque 11 horas da noite ele vive no meio de uma sala, ele não tem o tempo de repouso que ele precisaria ter, não é isso? É por aí. Essa é uma das grandes causas de distúrbios de comportamento, que inclui aí arrancamento de penas, né? Fritura, fumaça de fritura leva a arrancamento de pena, fumaça de cigarro também. Assim, a gente precisa avaliar o contexto de cada um, né? O ambiente de cada um, isso é importante. Às vezes, para uma pessoa, uma coisa pode funcionar, para outra pessoa pode não funcionar, porque as casas são diferentes, né? Às vezes, para uma pessoa, colocar um papagaio na área de serviço pode ser legal, pode ser adequado, mas para uma outra pessoa, numa outra situação, numa outra residência, pode não ser, né? Então, porque assim, tem áreas de serviço e áreas de serviço, né? Tem área de serviço que o papagaio tá ali do lado do sabão, cheirando roupa suja, é tudo imprensadinho, então tem área de serviço que não dá. Tem área de serviço que não dá. E a questão da iluminação me preocupa muito, porque o reloginho biológico delas tem que funcionar conforme a iluminação natural de natureza, né? Anoiteceu, a ave tem que dormir, amanheceu, ela acorda.
Isso é natural para elas, a gente tem que respeitar isso. Qualquer coisa que seja diferente disso vai ser algo que vai ser recomendado pelo veterinário, dependendo da situação, né? Eu mesmo já recomendei algumas mudanças nesse horário de fotoperíodo, né? Esse período de maior ou menor luminosidade, devido a quadros de postura de ovos, né? Inadequada. Né? Aí você precisa, mas é uma interferência pontual, né? É uma interferência pontual que você está fazendo. Isso. Mas então, assim, às vezes as pessoas elas têm um viveiro lindo no meio da sala e tem um brinquedo, tem tudo lá dentro do viveiro, mas está no meio da sala de televisão. Aí as pessoas sentam, ficam vendo novela até 9, 9h30 da noite, e a ave ela é obrigada a ficar com aquela luminosidade na cara. Obviamente ela não vai conseguir dormir, né? Isso vai perturbar o sono dela. Ela vai começar a expressar isso de várias formas. É lógico que isso está debilitando a saúde dela, mas as pessoas observam isso como? Quando a ave começa a ficar agressiva, ou quando a ave começa a vocalizar mais, ou quando a ave começa a arrancar pena, aí é que ela procura o veterinário, né? Mas a saúde dela já vem sendo debilitada, né? E aí eu pergunto aqui, né? Alguém sabe responder aí. Quando a gente, os humanos, né, tá com dificuldade de dormir, o médico passa, né, um produtinho para poder dormir, né? É um hormônio, né, a melatonina. Né? Então, assim, às vezes tem gente que toma suplemento de melatonina para ajudar na hora do sono, para dormir, né? Com as aves é mais ou menos a mesma coisa, né? Quando escurece, né? O ambiente fica escuro, você deixa de ter a luminosidade na vista da ave, né? Essa informação ela é transmitida pelo nervo óptico, vai para a glândula pineal, na cabecinha da ave, e é a glândula pineal que produz a melatonina. Para produzir a melatonina, a glândula pineal produzir, precisa ter um ambiente escuro. Se tiver claro, não produz. Então, assim, é por isso que os médicos falam antes de dormir, não pode ficar olhando tela de celular, não pode ficar olhando o computador, porque perde o sono, né? O cérebro também precisa desligar, né? Os barulhos da casa também. Mesmo que a pessoa, não, mas eu botei um pano cobrindo a gaiola, mas tá lá a televisão ligada, o som, todo mundo conversando, ela não desliga. O pano, assim, eu já recomendei alguns casos assim, onde não tem outro jeito, né? Realmente, em alguns casos, você pode precisar do pano para ajudar, porque não tem um outro lugar, não tem um jeito de escurecer mais o ambiente, né? Não, mas eu estou falando do pano, o pano é ótimo para escurecer, mas as pessoas têm que lembrar de escurecer e ela precisa também de um ambiente silencioso. Não adianta você escurecer e deixar uma TV ligada do lado da gaiola da ave. Tá entendendo? Ela não desliga, ela não vai repousar, de fato. Então, esse ambiente ao redor do viveiro interage com esse animal, né? De muitas formas. É luminosidade, é barulho, são odores, às vezes um cachorro ou um gato. E aí a ave morre, né? Mas o cachorro não pegou o passarinho, porque o passarinho está inteiro dentro do viveiro. Mas muitas vezes, só do cachorro pular nesse viveiro, né? Você tá doido, aquilo é um susto enorme para a ave. O coração da ave já bate a 700 batimentos por minuto. Você imagina quando um cachorro desse vai e bate a patinha no viveiro? Morre de ataque cardíaco, parada cardíaca. Muito comum a ave morrer de parada cardíaca, né? Então, assim, o ambiente ao redor do viveiro é muito importante. Exato. Vamos para o próximo? Vamos. Interação com aves de penas cortadas, penas íntegras. A gente vai agora na ponto quente, né? Voo com os aves. Vamos falar disso. A gente acabou falando um pouquinho disso quando a gente falou que cada pessoa, cada família vai ter um contexto, né? Então, assim, talvez para uma determinada família, cortar as penas da ave seja mais adequado. Porque às vezes a pessoa mora num apartamento, ela mora numa casa, papagaio, ou uma maritaca que seja, né? E assim, a única possibilidade dela tirar essa maritaca do viveiro seria cortando as penas, aí vem na mão, passeia, senta lá na varanda, né? Põe o bichinho no tripé do lado,
interage, ou coloca esse bichinho num pezinho de acerola e passa ali, né, 1 hora, 2 horas sentado, lendo um livro com o bichinho no pezinho de acerola ali. Se tivesse as penas inteiras, as penas íntegras, não teria essa oportunidade, tá? Então, por isso que a gente precisa avaliar o contexto de cada um e precisa respeitar isso. É lógico que em todas essas situações, com pena cortada, com penas íntegras e com voo livre também, né? A gente precisa respeitar os três. Porque cada um vai ter o seu contexto, né? Vai poder, dentro de cada situação dessa, a gente deve fazer o melhor para proporcionar bem-estar e qualidade de vida, tá? Então, assim, haverão E situações... bem-estar e onde... qualidade de vida para os dois, né? Não adianta estar um grupo acusando, você é um tutor cruel porque você apara a asa, né? Aí o outro, não, você é cruel porque você põe ele em risco saindo lá fora com ele. É respeitar, então, assim... cada um fazer isso com responsabilidade, porque na verdade o que não é bom é uma árvore infeliz, né? Presa. E nem é bom que o tutor, porque nem todo tutor está preparado para voo livre, nem toda pessoa tem condições de praticar voo livre ou de fazer passeio externo com a ave. E também nem todo apartamento, por exemplo, aceita que você tele, por exemplo, uma varanda, né? Cada situação ela é uma. Isso a gente precisa respeitar, né? Porque cada situação é uma, como você disse, cada pessoa tem ali o seu contexto, a sua situação, a gente precisa respeitar. Naquela situação, ela cortando as penas, ela vai conseguir proporcionar esse bem-estar de colocar num pezinho de árvore que ela tem ali, né? De tirar da gaiola para ter essa interação. Já em outros casos, né? Eu, por exemplo, eu não corto pena, né? Mas eu consigo tirar as minhas aves do viveiro e fazer treinos de voo. Mas eu faço treinos de voo dentro de casa. Eu, Felipe, não tenho a mínima de condição de, no momento, fazer voo livre com aves. Eu já fiz, né? Há 30 anos atrás, eu tinha um casal de arara em Belo Horizonte, ficava solto no bairro. 30 anos atrás. E voava o bairro inteiro, dentro da cidade, tá? Morreram com 3 anos e meio, tá? Fazendo voo livre. Enfim. Mas, então, assim, mas eu solto as minhas dentro de casa e faço esses treinos de voo. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Isso proporciona, né, um condicionamento físico. Eu acho isso interessante. Então, assim, se eu for recomendar, eu vou recomendar para não cortar as penas. Mas, assim, não é todo mundo que vai conseguir fazer esse treino de voo, né? Então, assim, se a pessoa não consegue fazer isso por uma infinidade de motivos, corta a peninha, interage com o passarinho, né? E assim, você pode fazer treinos de voo dentro de casa ou você pode fazer o voo livre, né? Que tem também os prós e os contras, né? Exato. Não tem, na verdade, não tem situação perfeita. Não existe a situação perfeita. Nenhuma é melhor do que a outra, não. Cada um tem que se adequar. Todas essas situações vão ter os riscos, vão existir, né? Os benefícios, os pontos positivos, os pontos negativos vão existir. E assim, como eu disse, não adianta a gente ficar brigando entre si. A gente gosta de animal doméstico, né? A gente gosta de aves. Então a questão é se unir, assim. Aí tem uma pessoa lá que, sei lá, inventou de soltar o passarinho para voar, né? Não sei o quê. Mete os ferros na pessoa lá que tem um passarinho com a asa cortada. Passa um mês, a pessoa que estava com a ave voando morre. E aí? Tá enchendo o saco da outra que cortou as penas. Tava soltando o passarinho morreu. Então não tem que ficar brigando, gente. Todo mundo gosta de animal doméstico. Todo mundo gosta de criar ave. Criar aves, né, silvestres é uma das formas mais eficientes de conservação da natureza. As pessoas não entendem isso. Eu já falei isso, já dei esses números já algumas vezes, né? Quer acabar com o criatório comercial, vai acabar os bichos de natureza, tá? Porque você não vai ter alternativa para o tráfico. Se não tiver a opção de comprar o animal comercial, né, como pet, seu papagaio, sua arara, a única opção vai ser pegar de natureza. E vai acabar. Eu fiz um vídeo um dia desse, falei aqui sobre a ararajuba, né? Esse livro aqui tem... Ô, Bretas. Estão avisando aqui que o tempo vai acabar. Ainda tá o Instagram com aquela pausa? Porque eu andei olhando umas lives, parece que ele não tá mais pausando, não. Ou tá?
Você sabe? Ai, deve ter um mês que eu não faço live. Não sei. Parece que eles acabaram com essa história de pausa. Pelo menos eu não vi nenhum aviso aqui. O que é que a Uai, gente faz, hein? A gente encerra e recomeça, faz o quê? você tem um Deixa eu reloginho ver. aí em cima aí olhando? Já é 8h11. Ah, se fosse 1 hora já passou, né? Porque eu Já liguei teria antes acabado, então. eu liguei, eu ativei, era antes, não era nem 7 horas ainda. Então vamos seguir. Então, continuar então, mais um pouco, né? Mostra aí o livro, que eu interrompi. Pois é. Esse livro, Os 100 Animais Ameaçados de Extinção no Brasil. E aí tem aqui a Ararajuba, né? Esse livro já tem uns 15 anos, tá? Ninguém fala mais que a Ararajuba está ameaçada de extinção. Por que que não fala? Porque o pessoal pegou e começou a criar em criatórios comerciais. O IBAMA pega essas aves, né, apreendidas e tal, cede essas aves para os criadores comerciais, eles desenvolvem as técnicas de reprodução, essa coisa toda, e aí começam, né, a vender esses animais como animais de estimação, né? Hoje a gente tem tanta ararajuba em criatórios comerciais e sendo criados como pet que ela não está em risco de extinção mais. Ninguém fala mais isso, né? E isso acontece com infinidade de espécies, né? Ararinha azul a gente foi buscar lá na Alemanha, porque aqui no Brasil a gente foi burro. Falou, não pode ter no viveiro, só pode ter na natureza. Acabou todas, não sobrou nenhuma. Ainda bem que o pessoal lá na Alemanha levou para lá e estava criando. Então, assim, a criação comercial de silvestres é das maneiras mais eficientes de conservação da natureza. Se acabar essa opção, a pressão enorme na natureza, né? Então, assim, explicando um pouquinho disso, né? E a gente tem números também, né? Não sei se eu falo desses números, não. Mas é extremamente importante. Vamos falar sobre as consequências do manejo ou você quer deixar isso aí para... Porque as consequências do manejo errado, se a gente fala, se a gente falar superficial, porque ele sozinho, esse tópico aqui sozinho, dá pra gente fazer uma live todinha só com isso. Tem ou esse você quer só... Tinha, último. Tinha um outro aí, que pelo menos eu tinha notado aqui, que era essa questão do contato físico e interação com a ave. A gente acabou falando um pouquinho sobre isso também, não sei se fala mais um pouco disso. Contato físico e interação com a ave. Pode falar. É importante. Bom, a humanização de animais domésticos acontece, né? É uma realidade. Acontece com aves, acontece com cães, né? Acho que, no meu entendimento, são as duas espécies mais afetadas por humanização excessiva, né? Aves e cães. E a gente tem alguns estudos que mostram isso. E eu até estou iniciando um trabalho de pesquisa também sobre isso. Inclusive, vou fazer pesquisa hormonal, né? Estou finalizando aqui a metodologia, tem alguns veterinários famosos aí me ajudando nesse trabalho de pesquisa, tá? E acho que vai ser bem legal para a comunidade, né? Para a medicina veterinária de aves, enfim. Deve estar terminando isso aí primeiro semestre do ano que vem, tá? É bem complexo. Mas então a humanização ela existe e assim ela, né, em excesso é prejudicial, né? A gente tem problemas de ansiedade, problemas de estresse, né? Aquele negócio que o pessoal chama de ansiedade de separação, que acontece nos cachorros, muito comum em passarinho, muito comum em ave, acontece demais da conta. Agora na quarentena, então, meu Deus, de papagaio se depenando, se arrancando de pena por conta dessa presença muito íntima com o proprietário, né? Normalmente isso é gradual, né? A ave ela vai se tornando mais ansiosa, mais estressada, isso vai evoluindo aos poucos.
Mas agora na quarentena eu tratei alguns casos também que numa manhã a ave arrancou todas as penas do peito. Numa manhã. Mas por quê? Porque a ave ela fica dentro de casa, ela não tem muitas vezes outra opção para se entreter, ela não tem o que fazer. E a única forma de entretenimento dela é o humano, né? E aí na quarentena esses humanos estão o dia inteiro dentro de casa, né? Então a ave ela tem aquele humano ou aqueles dois humanos, enfim, um casal, sei lá, para entreter, né? Para ela tá. E aí a quarentena acaba. O pessoal sai. A hora que o pessoal sai é o fim do mundo do passarinho, né? Muito prejudicial. E aí se depena todo, né? Aí o pessoal corre logo procurando ajuda, tá? Esse é um motivo que a gente tem que preocupar em relação a esse contato excessivo com as aves, tá? Mas eu me preocupo também muito com a questão do pareamento, né? Que é quando a ave, na ausência, né, de uma ave da mesma espécie do sexo oposto, ela começa a expressar esses comportamentos reprodutivos e sexuais perante ou o humano ou a um objeto, né? E por vezes é em relação às duas coisas. Ela começa a expressar esse comportamento reprodutivo sexual perante o humano e também um objeto. Anteontem eu fiz um atendimento que a ave queria cruzar com a porta. Tá? A porta mesmo. E ela baixa a cabeça, levanta a bundinha, encosta na porta e fica ralando a bundinha na porta. Tá? Então, assim, entendendo do comportamento das aves, né? Dessa questão de anatomia, fisiologia, várias coisas, né? A gente vai formando esse conhecimento. Eu entendo que o melhor cenário é um cenário onde elas consigam se entreter por conta própria, elas, tá? Que seja um viveiro, que seja um tripé, que seja o que seja, tá? Lá no ambiente delas, elas consigam se entreter por conta própria. E aí, você, humano, vai interagir com essa ave como sendo um plus, né? Você vai lá, você vai tirar daquele ambiente, vai interagir, vai ficar com você um pouquinho, vai fazer treino de voo, ou não vai fazer treino de voo, você tira, põe num lugar, no tripé ali do seu lado, fica com ela um pouquinho, depois coloca ela de volta, né? Nada de ficar com a ave 3 horas, 4 horas na sala de televisão, sentada no sofá do seu lado, né? Eu sou a favor de uma interação de qualidade, muito mais do que uma interação de quantidade. Tá? Então, mais porque também tem... Eu não sei se você viu uma matéria que tem no Diário, que eu peguei de uma associação lá de fora, e que a cientista mostrou as áreas do corpo da ave que você acaba alisando, né? Você acaba manipulando ali, e você está dando... Claro que tem as intensidades diferentes e as mensagens diferentes, mas você está dando uma mensagem de você é meu parceiro, né? E se estimulando ela, você está estimulando ela sexualmente. Isso me preocupa muito, e a maioria das pessoas não sabem disso, e elas querem estar alisando, acariciando. É muito comum em grupo a história de ele está regurgitando para você. Só que aquilo é um comportamento de parceiro sexual. Aí os outros tutores acabam estimulando. Eles, não, é sinal de amor, é uma declaração de amor. Aí o tutor, no lugar de cortar, ele estimula mais, que não, ele me ama, que legal. Só que ele não tem que amar dessa forma sexual, né? Ele tem que amar como um amigo, é diferente. E outra questão nesse tópico aí que você colocou, que ele é super importante... Quando você está falando que essa questão da humanização, ela é ampla, né? Dá para gente fazer uma live só sobre ela. Mas, assim, nesse tempo todo de canal, eu já vi casos de tutor que comprou berço para ave, sabe? Comprou ave de grande porte e comprou um berço. Então, muitas vezes a pessoa, ela tem problemas internos e carências dela, ela transfere para aquele pet. Isso não é saudável, sabe? Você pega e estende, você tem aquela necessidade, você queria ter um filho, sabe? Você quer alguém para você cuidar, e você compra a ave, aí você quer dar papa a ela, 2 anos a ave está na papa ainda, sabe?
Mas isso é uma carência sua, não é uma necessidade da ave. A roupinha, lacinho, aquela topete, né? O topete fala muito da atenção dela, se ela tá com medo e tal. Aí a pessoa pega, prende com o broche. Então você está interferindo do mesmo jeito que o rabo fala muito, interfere na comunicação do cachorro, né? Ele usa o rabo para se comunicar. O topete é importante para a ave. Então esse tema da humanização é riquíssimo, né? É muito, e aí tem umas coisas, né, que explicam um pouco isso. Só dar um exemplo daqui de casa, tá? Eu tenho uma das minhas ararajubas, de vez em quando eu tô lá arrumando as coisas, né, as gaiolas, as comidas e a água, uma delas, ela encosta na grade do viveiro, né? Encosta a barriguinha e fica com a barriguinha encostada no viveiro. Como quem está dizendo assim, vem cá, faz um carinho aqui na minha barriga, né? Também né? Ela encosta a barriguinha, a cloaca tá ali, ela quer o carinho, né? Então, nessas horas, a gente deve desconsiderar. Imediatamente, eu olho para o outro lado, paro a interação, paro qualquer conversa, se eu estivesse conversando, e vou fazer outra coisa. Ela vai, para com isso e vai. Mas, assim, em muitos casos, né? Algumas pessoas diriam, ai, que barriguinha bonitinha, vai, faz o carinho da barriguinha, ali pertinho da cloaca, e vai estimulando isso mais ainda. Eu tenho um vídeo da tutora, ela ficava acariciando a cloaca. Aí depois não sabe porque o bicho, na época da reprodutiva, tá altamente agressivo, querendo me matar. Mas aí você vai ver o vídeo, tá lá, sabe? Eu nem sei como a pessoa faz isso, porque por ali sai fezes. É umas coisas estranhas, sabe, do humano. Mas, enfim, eu tenho esse vídeo, tá guardado em algum lugar. E aí, Adna, alguém pode falar assim, ah, mas o que tem? Tá bom fazer o carinho na barriguinha, mas ela é minha mesmo e tal, não sei o que lá. Mas o que acontece? Quando você fica estimulando isso, esses carinhos inadequados ali perto da cloaca também e tal, a ave está sendo estimulada sexualmente. A cloaca dela, a musculatura da cloaca fica trabalhando, tá? De forma que não trabalharia normalmente, tá? O que pode acontecer? Que eu já expliquei lá no começo. Ou ela retém fezes, né? Aumenta a possibilidade de uma infecção ali naquela cloaca, ou ela pode ter um prolapso de cloaca, né? Que é quando o intestino, né? A própria cloaca se inverte, né? Então, assim, existem os agravantes, né? A coisa pode piorar pode terminar no veterinário. Explique melhor o inverte, ele sai, né? Não sai, porque já inverte, ele vai ficar, inverter como? Ele sai, igual isso acontece também com o cachorro, né? Não por outros motivos, mas sai. Aquela parte interna lá e é angustiante assistir aquilo. Muito, acontece com cachorro, acontece com gato, acontece com humano também, às vezes, né? Exato. Esses estímulos, eles são inadequados. E aí, nas costas também não é legal, tá? Nas costas tem um outro motivo, é mais fácil de entender, se explicar, porque as gônadas sexuais das aves, elas estão muito aderidas no dorso da ave, tá? Lógico que ali dentro, né, eu vou chamar de cavidade abdominal, mas não pode não, tá? Porque, na verdade, é cavidade celomática, porque a ave não tem diafragma. Então, é tórax e abdômen, tudo uma coisa só, tá? Mas, assim, para a gente entender a localização, eu vou chamar de abdômen. Quando você abre, por exemplo, o abdômen de uma ave, as gônadas, os testículos, os ovários, estão lá no fundo do abdômen, muito aderidos ali ao fundo do abdômen. Justamente aqui nas costas, tá? Então, aqui. Então, em natureza, né, o macho vai lá, né, tá interessado na fêmea, ele monta em cima e ele fica se esfregando ali. Ele acaba estimulando, né, ou vice-versa, né, estimulando esses órgãos sexuais. E aí vai a pessoa e fica fazendo carinho nas costas, tá estimulando, fica fazendo carinho na barriguinha. Mesmo que seja
Às vezes assim, eu vejo isso, não pode falar nada, né? Porque senão a gente arruma briga também, fica sendo meio chato. Então não me seguro muitas vezes. É verdade. Mesmo assim, embaixo da asa e tal, eu já não gosto. Porque são locais que uma ave só permite esse tipo de contato se for de um parceiro dela, né? Somente o parceiro dela é que tem acesso a essas partes embaixo do braço, na barriguinha, aqui nas costas, né? Uma outra ave do bando não tem acesso. Uma outra ave do bando, ela tem acesso à cabeça e pescoço. Tá? O pessoal aqui Somente está o parceiro. perguntando, o pessoal está perguntando aqui, gente, liberado, área livre para brincar, é a cabeça, como ele está dizendo aqui, né, do pescoço para cima e o pezinho. Só sobrou isso para vocês, para ser feliz, para não ter entendimento errado da ave. Você pode fazer carícia aqui no pescoço e no pezinho. Na perninha, o pezinho está liberado. O resto, tudo é zona proibida. Cabeça, pescoço. Pezinho também pode, mas pezinho eu não gosto, não acho muita graça, né? Pois eu brinco muito com o pezinho. pezinho de serri, principalmente. Eu brinco demais. Não, eu não fico, não. Não é Eu muito gosto que elas fofo, ficam na né? minha mão e tal. Então tá. A gente falou Então, sobre a assim, essa questão. humanização. Sobre a humanização, né? Sobre essa questão de uma ave estar pareando, né? Com o humano. Essa questão dos carinhos inadequados, né? Que a gente explicou um pouquinho por quê, né? Como funciona. Então, e essa questão do momento de qualidade muito mais do que o momento de quantidade, né? Então, acho que isso é Exato. importante, né? Mais qualidade e menos quantidade em relação a contato físico, tá? E a gente percebe realmente que nestes casos a ave ela se torna uma ave mais saudável, né? Com mais estímulos, tanto estímulos físicos, né? Como psicológicos também, né? Então isso é importante. Eu acho que de maneira geral o que eu tive para falar em relação a contato físico e interação com a ave. Quer responder as perguntas? A gente já vai em 1h15 de live. Podemos responder uma pergunta ou outra, a gente deixa aquele outro item ali de repente para uma outra ocasião. Isso, deixa eu só falar um negócio. Ô, gente, de vez em quando eu dou um beijinho nas minhas aves, tá? O Felipe é chato, ele é seco, né? Eu dou um beijinho nelas de vez em quando, né? Eu fico com elas, o pessoal vê o vídeo, eu ponho aqui no ombro, ponho na mão, né? Pego, dou um beijinho e pronto. Eu só não fico, ai meu Deus, apertando aquele negócio, né? Mas eu beijo elas também. Eu não crio assim, eu não sou grudadinha nas aves. Eu vou lá de manhã, ajeito as coisas, brinco, converso, chego fazendo festa, né? Vou trocar água, botar comida, aquela coisa toda, né? Já é um momento de interação com eles. Já vou fazendo festa, falando com um e com outro e tal. E aí de tarde eu tenho aquele outro momento que eu vou lá e vou limpar tudo, recolher os comedouros, vou ajeitar, botar fico lá conversando, ligo música, brinco, é um momento que eu tenho com eles. Mas eu não crio dentro de casa como aquele petzinho que fica no meu colo, agarradinho comigo. Eu não sou essa tutora. Eu não acho legal. Acho que eles precisam ter a vida de ave deles, sabe? Tem um momento com a gente, sim, mas eles precisam ter a vida de bando deles e ser ave, sabe? Eles precisam ser ave. O pessoal tá perguntando aí se não transfere bactérias da boca dela pra gente, Staphylococcus aureus. Ô, gente, se for começar a falar aqui, se for começar a falar de perigo de transferir doença de ave pra gente, ou de gato pra gente, ou de cachorro pra gente, eu vou assustar todo mundo. Então, melhor nem começar a falar disso. Não, olha, eu penso assim, vai ter momentos que eles mesmo tascam um beijo na gente, né? Que eles vêm. Tem momentos que você chega e dá um beijo. Tem tutor que exagera. A gente já viu aí, eu não sei se todo mundo viu, mas, por exemplo, um que viralizou foi de Marquezine, aquela atriz Bruna Marquezine.
E esse vídeo foi muito comentado, a calopsita dela pegando o resto de comida do dente, ela com a boca aberta e a calopsita com a cabecinha. A boca do humano, a gente sabe que ela tem milhões de bactérias e que a ave ela não tem imunidade para aquilo. E não é bom nem para a gente nem para a ave, porque eles também podem pegar coisas do humano, sabe? Ele não tem imunidade para aquilo. Não é legal para nenhum dos dois. Então, você, às vezes, você na emoção, você vai dar um beijo, acontece. Agora, não seja aquele tutor grudento, sabe? Não seja uma Felícia da vida, aquele desenho animado, né? Seja que quer amar tanto que os bichos correm dela, né? Procurem ter equilíbrio, sabe? Exatamente, né? Tem que ter o equilíbrio e tem as chamadas zoonoses, né? São essas doenças que são transmissíveis de animais para pessoas ou vice-versa e que são das mais diversas, né? Tem bactéria, tem fungo, tem protozoário, tem vermes, né? Nematodos, cestodos, trematodos. É um número muito grande de bactérias, de fungos, de protozoários, enfim, que acometem as aves, que podem ser transmitidos para os humanos, das mais diversas formas, mas, como eu disse, se a gente for ficar falando sobre isso aqui, vai assustar um pouco o povo. Clamídia, muito comum em psitacídeos, né? É uma zoonose, tem, né? Pessoas que ficam doentes com clamidiose, né? Podem ter quadros sérios. E é muito comum a calopsita. Quase 40% das calopsitas do mundo têm clamídia no corpo delas, de forma assintomática. Não tem sinal nenhum lá no corpinho. E a pessoa vai ficar beijando a calopsita, deixando a calopsita ficar arrancando a carninha do dente. Uma pessoa, um tempo atrás, super empolgado, tinha acabado de comprar a primeira ave dele, sabe? A pessoa, sabe, tá ligadona. Aí ficou me aperreando e tal, e queria que eu fosse fazer um trabalho com as minhas aves para visitar a Associação de Crianças com Câncer. Você tá maluco? Vou nada. Uma ave dessa, por mais que a gente faça exame, ela pode ter alguma coisa, o exame não detectar, você vai visitar com ave crianças com câncer que você pode acabar pegando alguma coisa, tá ali imunodeprimido, né, já com o corpo muito debilitado. E as pessoas não pensam nisso, gente. E como isso é sério. Como é sério você se reunir com um monte de ave, de tutor de ave, cada um com sua ave. A transmissão ali deve ser uma coisa de doido, né? Esses encontros. Vocês querem fazer encontro? Façam encontro entre tutores, sabe? É massa, vocês trocam ideias. Tem muita ave aí com doença e o exame deu falso negativo e ela tá lá, legal, sem apresentar sintoma nenhum. Isso é muito sério, sabe? Mas isso aí dá uma live para a gente conversar. Eu vou ler aqui as perguntas para você. Deixa eu ver que está subindo direto. Calopsita pode ter uma ou é preciso ter um par? Pode ser do mesmo sexo, caso você ache que seja necessário criar de duas? Olha, não necessariamente uma ave precisa de outra ave ter qualidade de vida, tá? É possível ter apenas uma ave e essa ave ter qualidade de vida, ter bem-estar. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Agora, provavelmente, uma ave que tenha um parceiro, ou macho ou fêmea, mais feliz. Então, provavelmente, né, uma ave que tem uma companhia será mais feliz, tá? Mas, como regra, uma ave sozinha pode ter também bem-estar e qualidade de vida se você cercar esse ambiente, cercar essa ave dos itens que são adequados, né? E ela pode sim ser feliz e ter qualidade de vida. E aí você pode ter uma calopsita fêmea, ter outra fêmea, ou ter um macho, tá? Assim, se você tiver um macho, o risco de reprodução, de ter filhotinhos, vai aumentar, né? Então, sei lá, de repente uma outra fêmea. Mas não é obrigatório ter o par. Tentando aqui, aí o pessoal escreve e a tela tá subindo.
Eu vi que eu tô com 10% de bateria, hein, Adi? Quer encerrar? Acho que dá para mais uma pergunta. O Lucas colocou, eu tenho uma dúvida. É normal quando as pessoas conversam, o papagaio começa a gritar? Seguinte. Essa é uma boa pergunta, que abre aí um espaço aí para um negócio legal. As aves, elas vocalizam, normal, vocalizar no começo da manhã e no final da tarde. Normal, todos os psitacídeos, passarinhos também é assim, na natureza é assim. O que não é normal é a ave continuar vocalizando ao longo do dia, né? Mais tarde, durante a manhã ou durante a tarde inteira, isso não é normal, tá? Quase sempre, os problemas de essa vocalização excessiva, ela é induzida pelos humanos que convivem com essa ave. Quase sempre ela é induzida pelos humanos, mesmo que de forma inconsciente, né? Às vezes, aí tem casos mais diversos, né? Tem uma família, tem um papagaio, a dona vai lá, conversa com o papagaio numa boa, e aí tem um tio que mora na casa, que talvez... Papagaio, fala comigo, conversa comigo. Fica gritando com o papagaio. O papagaio vai ficar gritando também, né? E assim, você pode estar estimulando essa vocalização excessiva da ave de várias formas, né? Mas, assim, quase sempre, quando ela grita muito, quando ela vocaliza muito, isso foi induzido, de alguma forma, pela família. Beleza. Acho que o tom de voz é legal, né? Manter um tom de voz legal. Se você ficar gritando com a ave, ela vai responder gritando com você. E eles querem... eu também não sei se quando ele diz que toda vez que um humano está conversando com outro, a ave começa a gritar, talvez é porque nessa hora ela percebeu que tem alguém e ela esteja precisando da sua atenção. Tudo tem que ver um contexto, sabe? Não existe assim um livro, senão o médico que tiver esse livro, ele vai estar rico, milionário, trilhardário. Não existe uma receita pronta, sabe? Quando você convida um especialista desse, ele vai analisar aquela situação. Porque quando duas pessoas estão conversando, o papagaio começa a querer, porque ele está chamando a atenção, começa a gritar, ele está se sentindo só, ele quer participar da conversa de vocês, ele agora, naquele momento que ele percebeu que tem gente no local, ele está escutando vocês conversando e ele quer chamar porque precisa de alguma coisa, então tem que se analisar, sabe, o contexto do que está acontecendo. Mas, Breta falou muito bem que toda vocalização excessiva, ela não é normal. Eles gritam em horários específicos ou quando está acontecendo alguma coisa, né? Um predador que viu, está precisando de alguma coisa, está com medo. Agora, excessivamente sem parar, isso não é normal. Gente, eu sei que vocês adoraram Bretas aqui, eu também. Eu vou convidar ele outras vezes para a gente bater mais papo, né? Senão, se eu exagerar hoje, aí ele vai ficar fugindo de mim quando eu for atrás dele para convidar. E ele, pelo amor de Deus, aquela menina demora demais. Não larga meu pé. Então, a gente tem que ser carinhosa e tem que ser, né? Não vou exagerar com o convidado, senão depois ele não vai aceitar. Tá certo, então. Muito obrigada, muito obrigada. Adorei sua presença aqui. A gente combina outras vezes. E quando quiser, também estarei no seu canal. Eu que agradeço, Adi. Agradeço demais. Gosto muito do seu trabalho. Como eu disse, a gente precisa se unir aí em prol, né, dos animais de estimação. E, pessoal, essa semana a Adi já está com uma agenda recheada aí de gente bacana com outras lives, né? Vai ter a Silvia, Exato. Vai ter o pessoal aí ao longo da semana. Vamos acompanhar. Obrigadão. Boa noite a todos. E até sexta-feira. Sexta-feira aqui às 19 horas com Silvia Corbucci, tá bom? E dá um pulo lá e olha meu curso que tá muito legal. Vai evitar muita dor de cabeça. Tchauzinho, Bretas. Obrigada, viu? De nada. Boa noite a todos.